Olá, você acha que anúncios publicitários dirigidos a crianças devem ser proibidos? A ideia polêmica foi apresentada aqui no Senado, numa audiência pública da comissão que estuda propostas para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Especialistas argumentam que a publicidade voltada para menores de 12 anos contribui para o agravamento de vários problemas, como a obesidade, a erotização precoce e o estresse familiar. Os comerciais influenciam muito. O foco é a criança. 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. Foi o segundo, terceiro, quarto. E a gente vê que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra. Acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Falo, não, ela deixa. Infelizmente, às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Será que é justo a gente culpar esses pais? Uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo, peçam para os seus pais. Sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Sobre Cheetos. Essa criança está sendo estimulada a não se preocupar com o meio ambiente. Ela quer saber se consome. O fim da infância é o fim do nosso futuro. Comprar, e aqui está escrito brincar. Gosta de brincar? Leis sobre publicidade infantil e consumo sustentável devem ser incluídas no novo Código de Defesa do Consumidor? Veja a opinião de representantes de empresas de comunicação, de organizações sociais e do governo. Agora, no Em Discussão. Novas questões surgiram desde a sanção do Código de Defesa do Consumidor em 1990. Naquele momento, a TV a cabo era incipiente e a internet um projeto científico restrito a algumas pouquíssimas universidades. Ao mesmo tempo, essas duas décadas viram o aparecimento de outros temas a preocupar o país. É, por exemplo, o caso da obesidade infantil, do bullying, que vitima crianças e adolescentes em escola ou nas redes sociais, ou ainda o consumismo desabrido, que é motivado por um estilo de vida que está muito longe de poder ser considerado saudável. O que nós temos hoje, na prática, é um abuso por parte do mercado, uma absoluta falta de freios em relação ao que está acontecendo hoje no mercado publicitário em relação à criança. A criança, de até por volta dos 6 anos de idade, sequer consegue fazer a distinção entre o que é conteúdo de entretenimento e o que é mensagem comercial. A criança não entende que aquilo é um comercial publicitário e que aquilo é o filme, é o desenho animado que ela está assistindo. Ela faz a mistura, ela confunde as coisas. E a partir só a partir dos 12 anos de idade é que todas as crianças teriam condições de fazer uma análise crítica das mensagens publicitárias que elas recebem. Importante nós falarmos por que nós estamos discutindo esse tema, por que a discussão em relação à publicidade. Então, nós consideramos que todos esses são consequências da publicidade infantil. Obviamente que são todos problemas multifatoriais, que têm diversos fatores na sua origem, mas, sem dúvida nenhuma, a publicidade é um fator importante, preponderante no aparecimento de vários deles. E o próprio mercado já entende isso de alguma forma. E para comprovar isso, nós temos os famosos compromissos corporativos da indústria de alimentos, que no sentido de que se compromete a fazer restrições nas suas mensagens publicitárias ao público infantil, os chamados pledges, ainda que eles não tenham lá uma efetividade na prática, o simples fato deles existirem mostra que a indústria já entendeu que a publicidade é um fator importante no aparecimento, por exemplo, da obesidade e do sobrepeso. A obesidade é uma doença e ela leva ao desenvolvimento de várias outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, e que vão implicar numa maior morbimortalidade a longo prazo. No Brasil, de 2 pessoas, uma está acima do peso. Né? Das crianças, dependendo da faixa etária, né, a Isabela já colocou, praticamente 2 de 5 crianças estão acima do peso. Né? E isso, né, nessa faixa etária, nos últimos 30 anos, esse crescimento foi de 300%. Então, a gente está diante de um problema de saúde pública
Uma criança obesa, ela tem uma chance enorme de ser um adulto obeso, né? E todas aquelas doenças que apareciam nos adultos e levavam 20, 30 anos para culminar com um infarto ou um acidente vascular encefálico, né? Esses desfechos, eles vão tender a se apresentar muito mais precocemente nas nossas futuras gerações. Sabemos que o problema da obesidade é um problema que ele hoje é talvez a grande questão da publicidade, porque a publicidade de alimentos é uma publicidade bastante agressiva, é uma publicidade que fala com as crianças, inclusive dentro dos estabelecimentos escolares. Isso é muito importante que se diga. Hoje as crianças recebem nas escolas indústrias do setor alimentício anunciando produtos diversos, inclusive com a distribuição de brindes, muitas vezes sob a áurea de ser uma apresentação educativa, um teatrinho de alimentação saudável, alguma coisa relacionada até ao tema da sustentabilidade, por incrível que pareça, mas é isso que tem acontecido e talvez esse seja um ponto importante a ser contemplado numa futura legislação sobre o tema. Os estudos mostram que as crianças, né, expostas a um maior conteúdo, né, de propaganda, né, se elas são retiradas dessa exposição, elas tendem a diminuir o IMC, né? Ou seja, não que a propaganda vá ser a única culpada pela obesidade, pela prevalência atual de obesidade, mas ela contribui. E diante da situação alarmante da incidência de obesidade e da precária situação do sistema de saúde no país, então acho que vale a pena a gente pensar muito quando for deliberar qualquer lei, qualquer ideia. Também há estudos, isso daí é um estudo de mercado mostrando como que a Nickelodeon, que encomenda essa pesquisa, para dizer como que os publicitários devem atuar e onde que as crianças têm mais preferência e atenção às questões de publicidade. Então, produto médico e seguro-saúde tem baixa influência e as crianças não elegem a marca. Mas aqueles outros produtos lá, exatamente naquela ordem, as crianças têm uma influência muito grande. Por favor. Alguns resultados dessas estratégias, né? Campanhas de banco voltadas para a criança, campanhas de automóvel voltadas para a criança, quando não seria um público específico para a criança, mas é pensando na influência com os pais. Tanto publicidade infantil quanto sustentabilidade são matérias previstas na autorregulamentação publicitária, estão incorporadas ao Código Brasileiro de Autorregulamentação publicitária e, portanto, sujeitas a uma avaliação pelo Conselho de Ética da instituição, que recebe reclamações, queixas, representações da parte da população, sociedade civil, por parte de concorrentes, por parte de autoridades e se submete à monitoria da própria instituição. Se tratando de propaganda de produtos infantis, de todas as publicidades que foram objeto, a partir do ano de 2006, quando, em 1º de setembro, entrou em vigor uma nova leitura, uma releitura das normas éticas da publicidade infantil, até 31 de maio do ano passado, centenas de empresas e de anúncios que foram objeto da atenção, que foram objeto do exame pelo CONAR, da sua postura ética. Este trabalho continuou no ano de 2012, de junho de 2012 até agora. O ano passado, mais 29 processos foram examinados e este ano, até 30 de abril, mais 19 processos estão instaurados para a sua verificação. A televisão aberta tem feito o possível e cada vez menos tem, digamos, colocado crianças e participando cada vez mais ativo da própria autorregulamentação, que nós temos a crença que funciona. Entendemos, em primeiro lugar, que a Constituição Federal deu diretrizes que estão sendo muito bem cumpridas pelo atual Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Um eventual detalhamento a maior do Código de Defesa do Consumidor, que é objeto justamente dessa discussão, objeto de estudo na relatoria do senador Ricardo Ferraço, ela pode ser, e é muito bem-vinda, desde que não haja um engessamento e tenha a intenção de banimento.
Quem participa do CONAR na autorregulamentação sabe que funciona, que são recebidas denúncias por parte dos cidadãos diretamente ao CONAR, que de ofício automaticamente lança as suas câmaras de julgamento e que lá, num colegiado, é efetivamente decidido. São bastante rigorosos e os anunciantes, os meios de comunicação efetivamente obedecem. Então, eu acho que pode haver algum avanço? Poderá, mas longe de ser qualquer tipo de banimento. Veja no próximo bloco. Banir a publicidade infantil não fere a liberdade de informação? Nós estamos querendo banir a criança, o menor de 12 anos, e inclusive o adolescente entre 12 e 18 anos, de ter a informação sobre determinados produtos.